Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, A Hora do Macabeus. Hoje eu quero falar sobre a restauração de Israel e a conversão judaica. Por quê? O que acontece? Infelizmente, o protestante, ele acredita nesse apocalipse futuro, não adianta, ele é emocional, eu já fiz vários vídeos a respeito disso. Eles não usam a razão na interpretação do Apocalipse e a fé é totalmente emocional. E o que acontece? A partir do momento em que os católicos começaram a refutar esse apocalipse futuro, até porque não existe, como eu já expliquei em vários vídeos, vários artigos, né? O apocalipse retrata na questão, né, tribulação, tá? Tribulação. O Apocalipse retrata a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Eu já expliquei isso em vários vídeos. Mas agora eles inventaram que vai reconstruir o terceiro templo de Jerusalém e que vai reconstruir Israel e que não sei, eu já fiz vários vídeos a respeito disso também, explicando que jamais esse terceiro templo vai ser reconstruído. Israel também não vai ter nada de diferente em Israel. Tá? Mas eles aí usam alguns subterfúgios, como vai haver aí a tal da conversão judaica, e por causa dessa conversão vai reconstruir o terceiro templo, e aí Jesus Cristo vai voltar e vai acontecer o apocalipse e tudo isso que eles pregam. Tá? E não existe nada disso. E o pior de tudo, estão misturando é, estão misturando duas religiões, o judaísmo e o cristianismo, como se os judeus fizessem parte do cristianismo. Não, os judeus não são cristãos. Tá? O judaísmo não é o cristianismo. E se o judeu, né, ou a comunidade judaica quiser fazer parte do reino, tem que se converter ao cristianismo. Como judeu, eles não têm mais parte no reino. Não adianta isso. Tá? Isso está na Bíblia Sagrada. Eu vou mostrar aqui neste vídeo exatamente o que é a restauração de Israel, o que é a conversão judaica, e nada disso tem a ver com o terceiro templo ou reconstrução da religião judaica. Ou tem uns protestantes pregando esse absurdo que vai se reconstruir a religião judaica, vai reconstruir o terceiro templo, vai voltar a ter sacrifícios, ter sacrifícios de animais no templo de Jerusalém, nesse suposto terceiro templo de Jerusalém. Jesus Cristo acabou com a religião judaica. Está na Bíblia Sagrada. Eu vou mostrar exatamente aqui os argumentos bíblicos sobre isso. É um retrocesso acreditar nisso, é um retrocesso acreditar que o judaísmo vai voltar, sabe? A religião judaica vai ter de novo o seu templo, suas leis, seus preceitos. Cara, eu já falei isso em outros vídeos. O judaísmo acabou. Apenas que os judeus, eles estão cegos, tá? Eles estão cegos e eles não conseguiram perceber que o judaísmo acabou. É um preceito mosaico, tá? É uma lei que o judeu, na verdade, são os hebreus, mas estou falando aqui do judaísmo porque na época de Cristo era o judaísmo. Eu não vou explicar isso agora, mas tem uma diferença. Mas vamos falar aqui a respeito do judaísmo. Era um preceito realizar um sacrifício de manhã e um na tarde. Tinha que ter esse sacrifício todos os dias e não existe mais, tá? Não existe mais o sacrifício. E eles não perceberam isso. Acabou a religião judaica, isso está explícito na Bíblia Sagrada, e infelizmente alguns protestantes eles não conseguiram entender que o judaísmo não tem nada a ver com o cristianismo, a ponto do protestante vir pregar que a reconstrução desse terceiro templo não tem nada a ver com as escrituras, né, que os protestantes seguem a sola escritura, não tem nada a ver com as escrituras, e sim com uma revelação dentro do judaísmo. Gente, isso é um absurdo. Se o judaísmo não tem mais parte no reino, como que tem uma revelação divina para um judeu ou para a comunidade judaica? Como existe isso? Então, é lógico, dentro do judaísmo,
dentro do judaísmo, desde que o templo foi destruído lá no ano 70 depois de Cristo, eles querem reconstruir de novo, novamente. Isso é normal. Ah, existe o Instituto do Templo. Beleza, o que isso tem a ver com o cristianismo? O que isso tem a ver com o cristianismo? Ah, não, porque nasceu. Cara, que absurdo! Porque nasceu uma vaca vermelha, não sei aonde, e isso, segundo os judeus, é, né, um sinal de que vai reconstruir o terceiro templo. E o cara tá acreditando nisso como se fosse um preceito cristão, como se fosse uma revelação para o cristianismo. É um absurdo isso daí. Então, eu vou começar aqui esse vídeo, tá? Já falando a respeito aqui das escrituras sagradas. Eu vou usar apenas as escrituras sagradas. Desde já eu peço like, divulguem o vídeo, se inscrevam no canal, apoiem o meu amigo Cláudio, tem o Apoia-se, contribuam com o Apoia-se dele, por favor, é um pedido que eu faço de coração, tá? Então vamos começar aqui, ali no Evangelho de São Marcos. A pregação, prestem atenção, vocês não irão entender agora no início, mas depois vocês compreenderão, tá? Ali no Evangelho de São Marcos, no capítulo 1, versículo 14 e 15, diz assim: Depois que João foi preso, João Batista, Jesus dirigiu-se para a Galiléia, pregava o Evangelho de Deus e dizia: Completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Prestem atenção nisso, o reino de Deus. E todo esse vídeo será baseado, tá, dentro do reino de Deus, a importância de estar no reino de Deus. Quantos reinos existem? Fizeram essa pergunta para mim. Fizeram essa pergunta. Qual reino? Você está falando? Só existe um reino. Só existe um reino. Não existem dois, três reinos. É só um reino. E fizeram essa pergunta para mim de qual reino eu estava me referindo. Então tá, completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. É isso que Jesus Cristo prega. Por que o reino de Deus estava próximo? Tá? Isso aqui não é nada material, não tem nada material nesse reino. É totalmente espiritual. Cristo veio retirar o pecado do mundo. O sacrifício de Cristo resultou na reconciliação da humanidade com Deus. E após a crucificação de Cristo e a ressurreição, inicia-se o quê? O reino de Jesus Cristo. Mas não é nesse mundo, e sim nos céus. Tá? Então, aqui, esse é o reino próximo de Jesus Cristo. É o reino da igreja militante e a igreja triunfante. Nós que estamos aqui, neste momento, passando como errantes nesse mundo, aqui, vagando neste mundo que não nos pertence, tá? Nós estamos almejando o quê? O reino dos céus, a igreja triunfante, como está lá no capítulo 12 de Hebreus, né? Nós devemos estar cada vez mais próximo da Jerusalém celeste, tá? A igreja de Deus vivo, tá ok? Mas então Jesus Cristo começa aqui a pregação do reino de Deus, e dizendo que este reino estava próximo. E o que ele atribui? O evangelho de Deus. O evangelho de Deus que nos leva ao que é o reino de Deus. A pregação do evangelho nos leva ao reino de Deus. Tá ok? A pessoa pode falar assim, não, mas o reino milenar de Jesus Cristo, o reino de Deus ainda não aconteceu. Preste atenção no que São Paulo escreve em Colossenses, no capítulo 1, versículo 12 e 13. Sede contentes e agradecidos ao Pai, que vos fez dignos de participar da herança dos santos na luz. O que é participar da herança dos santos na luz? É participar do reino milenar de Cristo, do reino de Jesus Cristo. Ele nos arrancou do poder das trevas e nos introduziu. Olha o que está escrito aqui, eu estou até grifando aqui. E nos introduziu no reino de seu Filho muito amado. Então, esse reino já está em atuação. Este reino já existe. Jesus Cristo reina com seus santos e anjos, mas este reino não é na terra, não vai haver reino nenhum nessa terra. É nos céus. Ele mesmo diz: meu reino não é neste mundo. Tá? O que acontece? Aí eu vou entrar para a questão
do judaísmo, do judaísmo. O judaísmo faz parte desse reino? Não, o judaísmo não faz parte desse reino. O judaísmo se encerrou, acabou o judaísmo com a morte e crucificação de Jesus Cristo. Acabou ali o judaísmo. Tá? O judeu, ele quer fazer parte do reino, um judeu ou a comunidade judaica tem que se converter para o cristianismo. Porque está aqui, Jesus Cristo pregava o que? O evangelho de Deus. Tá? O evangelho de Deus. E dizendo que o tempo, né, completou-se o tempo do reino e o reino de Deus estava próximo. O evangelho nos leva ao reino de Deus. A comunidade judaica, ela vai entrar nesse reino? São Paulo diz que sim, eu vou explicar isso mais adiante. Ele quer entrar agora, tem que aceitar o evangelho. Ele não tem que voltar a ser judeu, não tem que reconstruir terceiro templo nenhum. Não tem que reconstruir nada. Tem que se converter ao cristianismo e aceitar o evangelho de Deus. É isso que eles têm que fazer. O que Jesus Cristo diz a respeito da comunidade judaica? Lá em Mateus, capítulo 21, preste atenção, Mateus capítulo 21, versículo 42 ao 44, versículos 42 ao 44. Jesus acrescentou: Nunca lestes nas Escrituras, a pedra rejeitada pelos construtores tornou-se a pedra angular. Isto é a obra do Senhor, e é admirável aos nossos olhos. Por isso vos digo, ser-vos-á tirado o reino de Deus. Ele está falando para os judeus, para a comunidade judaica naquele momento. Será tirado de vocês o reino de Deus e será dado a um povo que produzirá frutos dele. Eu não vou aqui falar sobre esse outro povo que é a comunidade de Roma, da igreja de Roma. Não vou falar mais. Isso aí é um outro assunto para um outro vídeo. Aqui eu estou explicando que o fato da comunidade judaica não ter aceitado Jesus Cristo e o seu evangelho foi retirado o reino deles. Que reino que foi retirado deles? Me perguntaram isso. Que reino que retiraram deles? Qual foi o reino? O reino que Jesus Cristo está pregando. Só tem um. Está aqui, ó, o evangelho de Deus. Jesus Cristo pregava o evangelho de Deus. Está aqui. E dizia, completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. E este reino foi o quê? Retirado dos judeus. Aí eu pergunto, vem lá o Instituto do Templo que pregou que nasceu uma vaca vermelha e isso é um sinal de Deus, segundo eles, que vai reconstruir o terceiro templo. E o que o cristianismo tem a ver com isso? O protestante vai acreditar nisso que eles estão pregando? Cara, é impressionante isso. Aí você fala, cara, o judaísmo acabou. Ninguém compreendeu. O judaísmo acabou. Ah, mas existe a comunidade judaica? Existe? Existe a comunidade. Eles estão cegos. Eles não perceberam que o judaísmo acabou. Tá? Aí, beleza. Então vamos continuar aqui. Mateus 21, Jesus Cristo retira o reino dos judeus. Jesus Cristo retira. Só que este reino pode voltar para os judeus? Pode voltar para os judeus. E desde o primeiro século, os cristãos, eles tentam fazer isso. Preste atenção em São Paulo quando ele chega em Roma. São Paulo chegando em Roma. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículos 17 ao 23. 3 dias depois que São Paulo chegou em Roma, Paulo convocou os judeus mais notáveis, estando reunido, disse-lhes: Irmãos, sem cometer nada contra o povo, nem contra os costumes de nossos pais, eu fui preso em Jerusalém e entregue nas mãos dos romanos. Continuando o texto, pulando, ele vai falar assim: Por esse motivo mandei chamar-vos, para vos ver e falar convosco, porquanto pela esperança de Israel. Isso é importante, que eu até grifei em vermelho aqui, ó. Pela esperança de Israel. São Paulo estava chamando ali a comunidade judaica. O que ele pregava é pela esperança de Israel. E qual era essa esperança de Israel? Tá? Essa esperança de Israel é o que nós chamamos de reconstrução, ou o que nós chamamos aqui da restauração de Israel. O que é essa restauração de Israel?
Tá? São Paulo falava da esperança de Israel. E ele continua dizendo: é pela esperança de Israel que eu estou preso com esta corrente. E aí, continuando, a entrevista durou desde a manhã até a tarde. Paulo expondo-lhes o que? O reino de Deus. Paulo expondo-lhes o reino de Deus. A esperança de Israel é o que? Entrar novamente no reino de Deus. Nesse momento, São Paulo já tinha a convicção de que os judeus não faziam mais parte deste reino. E ele está falando aqui qual é a esperança de Israel. A esperança de Israel é entrar novamente no reino de Deus. São Paulo estava fazendo o que aqui? O que Jesus Cristo pregou lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículos 14 e 15. Depois que João Batista foi preso, Jesus dirigiu-se para Galiléia e pregava o evangelho de Deus e dizia: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Tá? Isso aqui que é a esperança, a restauração de Israel. Essa é a restauração de Israel. Aceitar o reino de Deus. Eles que têm que aceitar o reino de Deus e não o cristianismo aceitar o judaísmo. Aceitar a construção do terceiro. Se realmente reconstruírem esse terceiro templo, não vai existir. Escrevam o que eu estou falando, não vai existir isso. Mas se construírem esse terceiro templo e fizer um sacrifício dentro do templo, desse terceiro templo, acabou o cristianismo, Jesus Cristo é uma farsa. Eu já falei isso. Tá? Mas São Paulo falou alguma coisa sobre uma restauração? Os apóstolos falaram alguma coisa sobre uma reconstrução do reino de Israel? Sobre uma reconstrução material, física deste reino? Falaram alguma coisa sobre a reconstrução novamente de um templo, a volta dos sacrifícios e dos preceitos da lei mosaica? Em nenhum momento os apóstolos pregaram isso, muito pelo contrário, os apóstolos pregaram o quê? O desaparecimento desses preceitos, dessa lei, e agora o que? Uma nova economia que era o cristianismo. E os judeus, continuo falando, os judeus e a comunidade judaica em si, para entrar novamente dentro do reino, tem que se converter ao cristianismo. É só isso que São Paulo prega. Por exemplo, São Paulo, em Romanos, ele prega isso. Mas continuando, lá em Romanos, o que São Paulo escreveu? Lá em Romanos, no capítulo 11, versículos 25 e 26. Não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não vos gabeis de vossa sabedoria. Esta cegueira, olha, São Paulo falando que a comunidade judaica estava cega. Esta cegueira de uma parte de Israel só durará até que haja entrado a totalidade dos pagãos. Então Israel em peso será salvo. Como será salvo Israel? Se convertendo ao cristianismo. Existe um tempo que não está determinado para o homem. O homem não sabe. Não adianta, o homem nunca vai saber isso. Isso é com Deus. Tá? Mas tem um tempo, uma totalidade de pagãos, tá? Para entrar no reino. Depois disso haverá o quê? A conversão judaica. Acabará essa cegueira. Eles se converterão aceitando o evangelho de Deus e aí eles entrarão novamente. Novamente eles entrarão no reino de Deus. Não são dois reinos. É apenas um reino. Não existem dois. Não existem dois reinos. Tá ok? Os apóstolos fizeram essa indagação. Olha que isso aqui é muito importante. Os apóstolos fizeram essa indagação a respeito da restauração do reino de Israel. Os apóstolos, naquele momento, ainda estavam, né, pensando de uma forma material. Mas prestem atenção no que Jesus Cristo disse. Isso aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos do 6 ao 8. Ali, naquele momento em que Jesus Cristo, depois da ressurreição, passou um tempo com os apóstolos e depois voltou ao Pai, ao seu reino, né? Voltou ao seu reino. Então diz assim reunidos, eles o interrogavam: Senhor, é porventura agora
que vai ser instaurado o reino, ou restaurado. Aqui eu peguei uma tradução complicada, mas é restaurado o reino de Israel. Olha o que Jesus Cristo responde. Respondeu-lhes ele: Não vos pertence a vós saber o tempo nem o momento que o Pai fixou em seu poder. E preste atenção qual é a restauração de Israel que Jesus Cristo prega aqui. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo, e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo. Tá? Isso aqui é a restauração de Israel. Porém, a restauração é para todo mundo? Não. É uma restauração espiritual para aqueles que aceitam o Evangelho. Quem recebe o Espírito Santo? Aquele que recebe o Evangelho e é batizado. Aí você recebe o Espírito Santo. E aí há a restauração. A restauração de Israel será o quê? Quando todos aceitarem o Evangelho de Deus. Todos aceitarem o Evangelho, se batizarem e então irão receber o Espírito Santo. Jesus Cristo diz: Não pertence a vós saber o tempo e o momento que o Pai fixou, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. Isso aqui é espiritual, não é material. O que eu não sei. O protestantismo ele é totalmente material. Ele espera um reino em Israel de novo, a reconstrução do terceiro templo, e ainda tem um absurdo. Tem mais um absurdo. Eles esperam que Jesus Cristo vai reinar em Israel, igual um reizinho sentado dentro desse terceiro templo. Então, cara, é um absurdo isso. Tá? A restauração de Israel é através da conversão. E através da conversão, aceitando o Evangelho de Deus, e recebendo o Espírito Santo de Deus. Essa é a restauração de Israel, é a conversão judaica. Não tem nada de terceiro templo, não tem que reconstruir de novo lá, fisicamente, um reino em Israel, com o terceiro templo, um reizinho dentro do terceiro templo, lá como eles pregam. Não tem nada disso, é totalmente espiritual. Tá? O reino de Deus ele é espiritual, ele não é deste mundo. Tá ok? E achar que, mas o judaísmo não acabou, que o judaísmo. Não, o judaísmo acabou. Eu vou mostrar agora para vocês que o judaísmo acabou. Prestem atenção na carta aos Hebreus. Prestem atenção no que diz esta carta. Assim, tá? Está falando que a lei, na verdade, não é perfeita. Por quê? Explicando aqui esse texto. Que a lei não é perfeita, porque, na verdade, o sacrifício, segundo o preceito da lei mosaica, tinha que se renovar a cada ano, o sacrifício. Tá? Porém, o sacrifício de Cristo é eterno. Cristo se sacrificou uma vez apenas e levou o pecado do mundo. É eterno, não precisa de outro sacrifício. É isso que ele está pregando aqui. Continuando o texto, diz assim: Assim aboliu o antigo regime. Assim, aboliu o antigo regime e estabeleceu uma nova economia. Tá? Quando eu falo para vocês que o judaísmo desapareceu depois da morte e ressurreição de Cristo, é por causa disso, está escrito, tá? Assim aboliu o antigo regime, o judaísmo, estabeleceu o quê? Uma nova economia, qual? O cristianismo. Os judeus, ou a comunidade judaica, para entrar novamente no reino, não tem que aderir ou continuar com o antigo regime, com o Antigo Testamento, tá? Ele tem que aceitar, a comunidade judaica tem que aceitar a nova economia que é o cristianismo. Não tem que reconstruir terceiro templo nenhum. E aqui em Hebreus ainda, lá no capítulo 8, versículo 13, diz assim: Se Deus fala de uma nova aliança, é que ele declara antiquado a precedente. Ora, o que é antiquado
é envelhecido está certamente fadado a desaparecer. Estou falando aqui. Eu falei, o judaísmo desapareceu. O judaísmo desapareceu. E me contestaram, tá? Me indagaram a respeito disso. Está aqui. O judaísmo desapareceu. O judaísmo viveu até o quê? Até a morte e crucificação de Jesus Cristo. Ali se encerrou a lei e partimos para uma nova economia que é o cristianismo. Tá ok? Os judeus já sabiam disso. Os judeus já sabiam disso. Tanto que eles já esperavam a destruição do templo. Eles já esperavam ali, naquele momento, que tudo aquilo que era antiquado, envelhecido, seria destruído. Tanto que em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, versículo 14, em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 14, os fariseus dizem: nós ouvimos dizer que Jesus de Nazaré há de destruir este lugar. Eles já diziam isso. Isso depois da morte e ressurreição de Cristo. Por quê? Os cristãos, os judeus que aderiram ao cristianismo, eles tinham essa ideia e pregavam abertamente que tudo aquilo seria destruído. Por que o templo de Jerusalém foi destruído? Por que Jesus Cristo pregou a destruição do templo de Jerusalém? Exatamente porque tudo que era do judaísmo, da lei mosaica, os preceitos, foi abolido. Foi abolido aquilo para dar espaço à nova economia, que era o cristianismo. Tá? Os fariseus, naquele momento, já estavam fazendo, os fariseus faziam estas indagações a respeito que Jesus Cristo disse que vai destruir tudo isso aqui. Jesus Cristo disse mesmo, tudo seria destruído. Por quê? O judaísmo iria desaparecer e o cristianismo, a partir daquele momento, seria a religião do reino de Deus, que levava ao reino de Deus. A comunidade judaica vai se converter? Vai, tá escrito isso. São Paulo deixou isso escrito lá na carta aos Romanos. Porém, como será essa conversão? Aceitando o evangelho, aceitando que o templo não existe mais, que os sacrifícios não existem mais, tá? Que realmente a lei mosaica já passou e agora nós estamos diante de uma nova economia, que é o cristianismo. A comunidade judaica tem que aceitar o cristianismo e não o cristianismo aceitar a comunidade judaica, tá ok? Então, esse vídeo eu fiz tentando explicar de uma forma bem didática, sabe? Tentando desenhar aqui exatamente o que significa, porque eu estou cansado já de ver protestante pregando que vai reconstruir um terceiro templo, que é o sinal do fim dos tempos, que Jesus Cristo vai voltar porque vai reconstruir o terceiro templo e o judaísmo vai ser reconstruído. Sabe? Cara, isso é um absurdo. É um absurdo, mas tão grande. Sabe? É pegar Jesus Cristo e jogar no lixo. É pegar o sacrifício, a crucificação, o Calvário e jogar no lixo. Tá? Jesus Cristo se sacrificou a partir daquele momento, a partir da crucificação de Jesus Cristo, da ressurreição, todo o sacrifício que era realizado dentro do templo se tornou abominação. Porque o sacrifício perfeito era o sacrifício de Jesus Cristo. Aquilo não tinha mais valor algum. E por que houve a destruição do templo? Exatamente porque aquilo não tinha mais valor nenhum. Aquilo não tinha mais valor algum. Jesus Cristo pregou exatamente a destruição do templo por causa disso. Porque ele está mostrando o desaparecimento do antigo regime, tá? E também trazendo a nova economia, que era o cristianismo. E aí a gente tem que o quê? Pregar o evangelho do reino de Deus. Para fazer parte do reino de Deus, tem que aceitar o evangelho do reino de Deus. Tá ok? Desde já agradeço a participação de vocês em mais um vídeo, a participação de vocês no debate de ontem, tá ok? Espero que esse vídeo seja proveitoso, deem seu like, divulguem o canal, por favor, tá? Apoie aqui o canal também, se puder. Apoie também o meu amigo Cláudio Campos, tá? Estou pedindo de coração. Contribuam com o apoia-se dele, tá? Paz e bem a todos. Amém.